Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre ecologia de comunidades. Em ecologia de comunidades, iremos abordar sobre composição, riqueza e diversidade de espécies, sucessão de comunidades, teias alimentares. Bem, em relação ao nosso primeiro tópico, que é definição, composição, riqueza e diversidade, nós falaremos que existem três atributos para serem considerados quando se fala de comunidade. Mas antes eu trago aqui a definição de Gurevich et al. 2006, que ele diz que comunidade é um grupo de populações que coexistem no espaço e no tempo e interagem umas com as outras, direta ou indiretamente. Então, para ele, isso é que é comunidade. Então, outros autores trazem várias definições, algumas até que você pode confundir com a definição de população. Mas, na verdade, comunidade já é a relação que existe entre populações que vivem no mesmo local. E aí, os três atributos a serem considerados são: primeiro, é necessário que tenha a ocorrência simultânea de espécies diferentes, para que se forme uma determinada comunidade. Em segundo lugar, é necessário que haja constância no grupo de espécies que forma a comunidade. E, por último, a capacidade de autorregulação dinâmica, também chamada de homeostase, ou seja, a comunidade ela deve conseguir manter suas próprias características no estado de equilíbrio e recuperá-lo se houver algum tipo de perturbação. Então, esses três atributos devem ser considerados para que se determine que ali existe uma comunidade. Então, o conceito de biodiversidade, ele surgiu durante a década de 70, quando ecólogos e conservacionistas tomaram consciência de que estava se acelerando o desaparecimento de espécies. E daí que veio esse interesse, né? Então, a diversidade, a biodiversidade, ela é o resultado de uma longa evolução de uma biosfera onde as mudanças, especialmente as mudanças climáticas, elas foram permanentes, e onde um certo número de catástrofes perturbou o curso da evolução. Daí houve muita variação naquele local. Então, devemos considerar alguns principais tipos de diversidade. A diversidade genética, que tem a ver com a variabilidade de composição genética de indivíduos dentro de espécies e de populações. A diversidade de espécies, que corresponde ao número e à variedade de espécies presente em uma determinada área. E também a diversidade de ecossistemas, que corresponde à diversidade estrutural e funcional dos ecossistemas que estão presentes em uma determinada região. Sucessão ecológica. Sucessão ecológica é o entendimento de como a comunidade ela vai surgir, ela vai crescer e ela vai se manter em um determinado local ao longo de um determinado tempo. E aí nós temos que observar que existe a sucessão ecológica primária e a secundária. A sucessão ecológica primária,
é aquela que vai acontecer em um local desabitado, ao contrário da secundária, que acontece em um local que já foi habitado anteriormente. Para entender melhor, trouxemos alguns exemplos. A sucessão primária ela vai ocorrer em locais como dunas, rochas nuas, larva vulcânica solidificada, né? Ali é um local que é desabitado. Então, esse local, ele começa a chegar as primeiras espécies, né? Os links começam a se formar, e é um processo bastante longo. Ele dura em torno de 1000 anos para se formar. Já a sucessão secundária, esse local ele já foi habitado. Então, por exemplo, florestas desmatadas, antigas populações, melhor dizendo, antigas plantações, por exemplo, de agricultura, rios que desapareceram. Então, qualquer reservatório de água que já existiu naquele local, ele favorece para uma sucessão ecológica secundária. E aí esse processo, ele dura menos tempo do que a sucessão ecológica primária. Porque aquele terreno, de certa forma, aquela região, ela já vai estar mais preparada para receber novas espécies. Porque já existiam, já houve um período em que teve espécies naquele local. Então, apenas para fins didáticos e de pesquisa, considera-se que durante a sucessão, várias comunidades distintas sucedem-se numa mesma área e assim são classificadas em 3 tipos, especialmente a sucessão primária. Então vamos lá. O primeiro tipo chama-se ecese. Ecese são espécies colonizadoras ou pioneiras, ou seja, são aquelas espécies que primeiro vão chegar na região para poder colonizar. Criam condições para que outras espécies possam estabelecer-se e para o aparecimento das comunidades. Então, é aquela que vai preparar o local. Série ou séries são comunidades temporárias. A ação de cada uma sobre o ambiente cria as condições necessárias para o aparecimento da comunidade seguinte. Então, é aquela que vai ficar por mais tempo naquele local. Clímax é o final do processo de sucessão. Vai haver o equilíbrio com fatores bióticos e abióticos, clima, tipo de solo. Nessa etapa existe uma alta estabilidade, o que impede a substituição frequente de espécies, que é uma das características de comunidade, é que tenha a permanência de espécies naquela região, naquela zona. Então, a sucessão ecológica primária, ela segue essas 3 etapas, né? Porque ela vai ser uma formação de comunidade num local totalmente desabitado, né? Então, aqui nesse esquema, traz aqui, no caso de um rochedo sem nada, os primeiros seres que se instalam aqui, existe a ação da chuva, do vento, né? Que vai desintegrando, de certa forma, as rochas, e aí vai favorecer a instalação de espécies pioneiras, que são as ecese. Então, são os links, tá? E aí vai seguindo aqui, nessa seta aqui, assim como vai seguindo aqui na imagem, a formação das outras etapas. A instalação de gramíneas e arbustos, e aí a comunidade clímax, que é o fim do processo de sucessão primária. Já na sucessão secundária, ocorrem os processos semelhantes à primária, mas não ocorre a fase inicial, a primeira etapa não ocorre, a acesse, porque
essa região ela já foi habitada, certo? Então, existe nela restos ainda da comunidade anterior que ali já existiu. A gente trouxe essa imagem aqui, que ela também traz a questão do tempo, né? Então, esse tempo aqui para a sucessão secundária, nesse caso aqui, ó, levou mais de 30 anos. Então, é até cerca de 100 anos para que essa sucessão secundária, ela chegue a esse estágio final aqui, que é o clímax da sucessão secundária. Então, é bem menor o tempo de formação do que a anterior, como eu já falei. Uma outra etapa em relação à ecologia de comunidades, que a gente precisa falar, também tem a ver com a ecologia de ecossistemas, que é a nossa próxima aula, são as cadeias e teias alimentares. Esse tema, ele tem a ver com o processo de alimentação das espécies, certo? Envolve com as relações de alimentação que existe em um ecossistema. Então, a cadeia, ela é linear, ela é mais simples, ela é um processo simples nessa questão de alimentação. Já a teia, ela vai ser um processo mais complexo, pois ela não é linear. E também a mesma espécie, ela pode ocupar diferentes níveis tróficos. E a gente vai entender mais adiante. Cadeia alimentar, a gente trouxe aqui um esquema de uma cadeia alimentar. Então, o fluxo é unidimensional de energia. A energia vem daqui do produtor e vai passando para os consumidores. Apresenta uma seta que significa serve de alimento, ou seja, o trigo aqui serve de alimento para o ratinho, que serve de alimento para a cobra. Como eu já falei, a representação é linear e você deve observar bem essa seta e não esquecer que ela significa serve de alimento para. Aí eu falei em níveis tróficos, né? Níveis tróficos são níveis de energia. Como essa energia vai passar nessa cadeia alimentar ou nessa teia alimentar. Então, quando a gente fala de níveis tróficos, nós temos os produtores, que são os organismos autotróficos, que são os que vão ter mais energia, aqui embaixo, produtores, são os vegetais, as plantas, são os autotróficos. Os consumidores é o segundo nível trófico, e aí nós temos consumidor primário, consumidor secundário, terciário, depende da tua cadeia que tu está trabalhando, da teia em que você está analisando. O terceiro nível trófico são os decompositores. Aqui são os organismos heterotróficos que realizam decomposição. No caso, são os micro-organismos, bactérias e fungos que vão fazer a sua nutrição através de cadáveres, literalmente, né? Então, os consumidores, aqui voltando um pouco aqui, eles são aqueles animais herbívoros, animais carnívoros, tá? E, então, são, no caso, os organismos heterotróficos. A teia alimentar é, na verdade, o conjunto de várias cadeias alimentares. Então, são cadeias alimentares que se cruzam. Então, você vê nessa imagem, vê se é emaranhado aqui, lembra realmente uma teia. E aí, às vezes, você pode se assustar, mas é só você ir observando a seta por onde ela está passando,
que a seta ela vai mostrar a indicação de quem vai ser como vai ser a sequência de consumidores aqui. Então, alguns organismos eles podem ocupar diferentes níveis tróficos, como eu falei, né? O mesmo organismo pode ser um consumidor primário, em outro momento ele pode estar sendo um consumidor secundário. Existe uma variedade de caminhos por onde a energia pode seguir no ecossistema, certo? E por hoje é só em relação à ecologia de comunidades. Nos encontramos na nossa próxima aula. Até lá!